Boa noite, pessoal. Eu sou o Hudson Moreira, apresentador aqui do Dicas do Brasil. Bom, hoje a nossa live é muito especial com a querida escritora, digital influencer, palestrante Cris Guerra. Ah, ela já está aqui, Cris. É aí que eu vou te chamar. Seja muito bem-vinda. Vamos nos conectar aqui, enquanto o Instagram está avisando o pessoal. Olá, Olá, boa Hudson. noite. Boa noite. Tudo Tudo bem? bem? Tudo bom. Seja muito bem-vinda, tá? Aqui na nossa live. Obrigado por aceitar o meu convite. Eu que agradeço. Bom, o pessoal está chegando aqui. Quero saber como é que está sendo para você. Já vamos chegar falando de um monte de coisa boa. Como é que está sendo para você esses momentos assim? Rede social, pandemia, trabalho. Como é que está sendo isso tudo, Cris? É uma mudança drástica É, e de dois lados, né? Está sendo um momento difícil e bom, assim, para algumas coisas pessoais. Eu acho que a gente está evoluindo. Mas como é que tem sido para você? olha, eu agora começou a dar uma afliçãozinha, assim, muito grande, sabe? Uma saudade de encontrar mais os amigos e tal. Eu acho que, bom, acho que durante um bom tempo eu falei, nossa, tô vivendo em quarentena, acho que essa quarentena tem muito a ver comigo. Acho que eu percebi que eu não precisava sair tanto. O fato de ter parado de viajar para fazer as palestras, por um lado, né, foi ruim, mas por um lado me mostrou que eu já estava cansada um pouco dessa rotina, né? Mas agora eu acho que eu estou um pouco mais tensa com a situação como um todo, né? Tudo que a gente está assistindo, tudo que a gente está vendo. Então, nesse momento está um pouco difícil, assim. Daqui a pouco melhora, mas eu acho que é porque é muito tempo, né? É muito tempo e a gente começa a ver as pessoas também ansiosas para voltar, como se tudo tivesse resolvido e não está, né? Sim. Uma A gente preocupação. falamos disso há pouco tempo na live da parte da tarde, que infelizmente, né, assim, gostaríamos que acabasse logo a pandemia, uma pandemia que a gente achou que duraria mais ou menos um mês no máximo, já está indo um ano, né? Foi o ano inteiro de 2020. É, Muito complicado assim para todas as áreas, algumas mais, outras menos. E a gente falamos disso também, né, que em outros lugares, outros países já está acontecendo essa segunda onda. Já, alguns lugares estão em lockdown e tal, então falamos dessa essa parte de, poxa, e aí? Aqui nem acabou a primeira, vai vir a segunda, não é possível, né? Então, é um é. momento de tensão, né? Porque já deu, né? É muito difícil. E eu acho que tem uma pessoa que falou que eu vou acabar com seu tédio. Um amigo meu. É bobo demais. Olha, na verdade, eu acho que também tem, já deu e a gente não tem muita perspectiva, porque a gente vê assim, não sei quantas vacinas, né? É tudo, são notícias ainda pouco certeiras, né? Assim, a gente É, sabe que vai ter a vacina em São Paulo, mas como é, né? E a gente vai ficando. E esse vírus, ele vai sofrendo mutações, é uma coisa muito. O que eu acho é que se a gente sair igual, a gente não aprendeu nada. A gente é precisa verdade. entender, né? Que a gente precisa mudar a nossa forma de estar no mundo, a gente precisa mudar nosso jeito de consumir, etc, etc, né? Uma série de coisas. E isso que você tocou é um assunto muito forte, né? Assim, essa semana passada, não, um dos acontecimentos que aconteceu, né, no Carrefour, aquele caso muito pesado, assim, mas tem muito a ver É, com as mudanças, né? As melhorias que não acontecem, né, da nossa evolução, como as pessoas não conseguem, talvez, né, olhar o outro com mais amor, com menos preconceito, com mais tranquilidade, né, e aproveitar esse tempo para cuidar de si ou do outro, mas sem implicar, né, com a vida do outro. Acho que as pessoas implicam demais com o outro. e eu acho que as pessoas têm a tendência a colocar a culpa no outro, né? A culpa é sempre do outro, não existe autorresponsabilidade, É né? verdade. E isso é muito complicado, porque como que faz então? Então a culpa é só do outro, se é só o outro que vai resolver, então eu não preciso usar máscara, eu não preciso ser responsável. Eu acho que, na verdade, a gente está vivendo uma grande crise da nossa ética, do ponto de vista, né? A gente tá diante da nossa ética ou da nossa falta de ética,
Sim, coletiva, né? Acho que essa é uma grande questão, que se a gente não aprender, talvez a gente seja extinto, né, na Terra, né? Porque, né, ou a gente aprende, não tem uma outra opção, né? é verdade. A gente tem que evoluir. Espero que para melhor, né? Vamos pensar nisso. Sim, eu acho que porque também a gente vê muitas notícias ruins, mas é porque notícia, não é que o mal é maior que o bem, ele só tem mais mídia, né? Eu acredito nisso, assim. Isso eu também acredito muito. E a gente também falou isso outro dia, assim, que como a gente não tem falado das pessoas também que se curaram do corona, né? Porque essas pessoas existem também. Claro, Então pouco se fala, né? A gente se fala, realmente, a parte ruim, ela é sempre mais valorizada na nossa imprensa, ou na nossa, até na internet e tal. E como a gente tem que ver o outro lado também, né? Das sem coisas da dúvida, vida, das coisas boas. sem dúvida. Agora, eu queria que você me falasse um pouquinho dos 50 crises desse projeto, que eu acho bem diferente, assim, porque envolve você, né, você de dentro para fora e como as pessoas se identificam, assim. Me conta um pouquinho sobre ele. Então, na verdade, esse ano eu completei 50 anos, né? Em plena pandemia, achando que ia dar uma festa, mas fiz questão de comemorar muito. Acho que essa é um número muito bonito, né? Assim, É tem verdade. eu acho que é muito marcante, né? Meio século e tal. Em lugar de ficar escondendo a idade, eu falei, não, vamos falar sobre isso, até porque acho que de uns 5 anos para cá, eu comecei a falar mesmo sobre a questão do envelhecimento, que eu acho que é uma coisa que precisa ser desmitificada, precisa ser respeitada, né? Um outro preconceito que a gente precisa combater é o etarismo, que a gente não pode, a gente não pode esquecer que todos nós, né? Pelo menos o objetivo nosso é chegar lá, né? Chegar, Sim, é ficar velho, né? Então, e aí, como eu vinha falando um pouco sobre isso e tal, juntamente com isso, eu me vi diante de uma multiplicidade, assim. Eu acho que eu sou uma pessoa que se descobriu multipotencial de uns anos para cá, e isso muitas vezes me trouxe conflito. Até a hora que eu falei, gente, às vezes não eu não preciso ficar com esse conflito. Talvez eu precise trazer isso, assumir essa multiplicidade, né? Assim, assumir que eu faço várias coisas e brincar um pouco com isso, com essa dificuldade de fazer uma mini bio, né? Porque as pessoas, se eu for contar a minha história rapidamente, as pessoas falam, mas como assim, né? Eu criei um blog de looks do dia e também, juntamente com isso, um blog de cartas para o meu filho. Eu trabalho com moda também, eu escrevo livros, mas eu não, então, por exemplo, na literatura alguém vai falar, mas ela trabalha com moda? Mas ela é escritora, mas ela não trabalha com moda? As pessoas acham, né, que as coisas são incoerentes e a gente tem mania de achar que tem um pacote, né? O pacote da pessoa tatuada, ela é de cabelo curto, ela usa drogas, ela é, sabe, assim, a gente é o começa a imaginar preconceito. exatamente, que é, eu gosto muito daquele livro da Chimamanda Adichie, que antes era uma palestra, aquela escritora nigeriana que se chama O Perigo da História Única. Você já leu esse livro? Não precisa nem ler o Eu, livro. Vai no TED, a palestra dela está no TED, é sensacional. O Perigo de ah, uma História Única. Que fala, ela, sem usar a palavra preconceito, ela fala o quanto nós todos sofremos com isso, assim, o quanto a gente cai nisso, né? E aí eu resolvi trazer isso como uma. Falei, eu acho que o que eu quero trazer eu sou várias, né? São 50 crises, eu não sou uma só. E também é óbvio que nós somos muitas crises, temos muitas crises, e a gente pode falar sobre todas essas crises. E eu sim, tenho um apreço especial pela palavra crise, porque é clichê, mas é verdade. Eu acho que crises realmente nos fazem descobrir coisas sobre nós que a gente desconhecia. E a minha vida é uma prova disso, muito clara, né? Assim, no momento em que eu estava no limite de vários acontecimentos difíceis, eu descobri potenciais que eu não imaginava haver em mim, né? Então eu verdade. acho que coube muito bem trazer essa história dos 50 crises. Eu já tive um projeto no YouTube, que era no YouTube da revista Canguru, que era uma revista de pais e filhos aqui de Belo Horizonte, e até ela foi para São Paulo. Mas eu tinha os 50 crises dentro do canal da Canguru, que era brincando com isso, eu estava caminhando para os 50. Mas aí eu tinha que trazer um pouco da maternidade também. E nesse Sim. momento, eu continuo sendo mãe, mãe é uma das 50 coisas que eu sou, mas eu não queria trazer a maternidade o tempo todo, né? Eu acho que agora eu estou livre para falar sobre várias coisas, inclusive uma mulher na menopausa, né? É legal falar sobre isso, tocar esses assuntos, mas sempre com muita sensibilidade e humor,
de preferência os dois juntos, né? Assim, e é legal porque eu acho que eu consigo conversar com pessoas diferentes, não precisam ser pessoas como eu, porque essas minhas facetas se comunicam com várias pessoas, né? Então tá Sim. divertido. Ah, que legal. Poxa, e quem quiser acompanhar, a gente está falando aqui na live, mas depois uma nossa live fica salva no IGTV. Para quem quiser acompanhar, como a pessoa faz para conseguir acompanhar Bom, melhor? nas plataformas de podcasts, menos a Deezer, porque eu não consegui, acho que a Deezer está com algum problema, eu não consegui colocar o podcast lá, já tem um tempão, mas eu estou principalmente no Spotify, no Anchor, no Google Podcasts, na Apple Podcasts, e mais alguns que eu esqueço o nome. Eu acho que é muito difícil a pessoa não conseguir me achar. É só colocar na busca lá 50 Crises que vai achar o podcast. Convido a seguir. Antes era semanal, depois eu passei para 15 em 15 dias, porque não é tão fácil, é bem complicadinho. Mas tá bom, assim, tá bem. É uma coisa que eu gosto muito de fazer e tem um resultado muito gostoso, assim. As pessoas gostam, é bem legal o retorno. Legal. E acho que esse momento, né, que a gente não só agora, mas eu acho que cresceu muito, né? Acho que as redes sociais na pandemia ela já estava muito grande, Sim, mas surgiram tantas novas facetas, oportunidades, ou as ideias que estavam na gaveta começaram a brilhar mais. E espero que isso é uma coisa que fique, né? Depois que a pandemia passar, essas coisas boas, sem né? dúvida. Eu acho que as pessoas, né, nesse muro que a gente se viu diante de um muro. Poxa, o muro me impede de fazer várias coisas. E olha como é interessante, né? Quando você se vê limitado, você descobre, você olha para outro lado, você vê outras coisas, né? Eu acredito muito nisso. Então, espero que cada um de nós saiba aproveitar isso para o resto da vida, né? Porque É é verdade. realmente um grande aprendizado. Isso que você falou também sobre tirar, né, das derrotas ou das tristezas ou de momentos difíceis coisas boas, né? Talvez a gente só consegue ver depois, né? Mas está sendo um ano, eu me incluo nisso e várias pessoas que eu conheço, onde a gente está passando por muitos momentos, né? Pessoas que estão com depressão, ansiedade, enfim, términos. Eu acho que todo mundo esse ano viveu términos, não só de relacionamentos de namoro, mas também às vezes de amizade, família, etc e tal. Então, eu acho que todo mundo está tentando se achar, assim, ou se reencontrar, se descobrir, talvez diferente. Está sendo um momento muito de reflexão, assim. Eu acho que muita gente tá usando isso para, ou não, quem não está fazendo também está fazendo, está assistindo bastante, porque está fazendo a gente pensar, né, o que a gente quer da nossa vida, assim. É E, verdade. e aí eu acho que tem um pouco disso, assim, do seu trabalho, dessa coisa do que o outro vê. Eu acho que você é uma pessoa que pensa assim de uma forma muito inteligente, assim, reflete isso nas pessoas de uma forma muito legal, assim. Obrigada, Hudson. É verdade. E eu queria saber um pouquinho assim sobre os seus livros. Eu sei que você tem, quantos você tem certinho para as São pessoas. seis, São são seis seis, né? livros. Meu primeiro livro é o Para Francisco, né, que nasceu como um blog. Eram cartas que eu escrevi para o meu filho, pouco tempo depois que meu filho nasceu, porque 2 meses antes dele nascer, o meu namorado, na época, o pai dele, faleceu. Teve uma morte súbita do coração aos 38 anos. E aí eu comecei a escrever e foi maravilhoso, porque escrever me salvou e as pessoas começaram a acompanhar, e graças a essas pessoas eu acabei assumindo um compromisso de continuar escrevendo essas cartas para o Francisco, que na verdade eram cartas para ele ler mais adiante, eram cartas para mim mesma, né? Então foi um diálogo muito potente, muito salvador, sem dúvida. E aí a gente transformou ele em livro no final de 2008, vai fazer exatamente 12 anos, foi novembro fez 12 anos, foi novembro de 2008. E recentemente, em 2017, eu lancei uma edição comemorativa, né, uma edição especial de 10 anos do Para Francisco, que aí ele incluía também o que eu chamei de francisquices, que eram as historinhas do Fran, que eu gostava de anotar, as histórias engraçadas da criança crescendo, né? E Olha, aí o segundo livro, ele é fruto também, é como se fosse um fruto de um outro blog, que é o Hoje Vou Assim, um blog que eu fiz
que eu comecei logo depois do Para Francisco, eu estava virar blogueira naquela época que blog era tão raro, né? Eram poucos blogs que existiam. Pois é, eu vou ter que abrir uma janelinha para falar disso, porque assim, É, você, sem dúvida, foi uma das primeiras, a primeira blogueira, uma das primeiras, sem dúvida, assim, nessa, porque não existia uma das esse primeiras. glamour ou essa história, não existia isso que hoje em dia Do look do dia não você. existia no Brasil. No Brasil não existia. E depois, na verdade, eu nem olhava para fora. Depois eu fui ver que fora do Brasil já tinha um certo movimento. Mas engraçado é que eu fiz intuitivamente. Acho que é um zeitgeist que fica, né? Assim, uma coisa no ar, assim, né? Um espírito do Sim, tempo ali. é muito legal, é isso, porque eu ia falar sobre isso, você sendo a percussora mesmo, né, de lançar isso, de inspirar já as pessoas e como isso se transformou de um tamanho hoje em dia, né, assim, hoje é claro que a gente tem muitas pessoas envolvidas na internet, ficou até um grande demais, né, porque tem gente que exagera, outras poucas, ou enfim, tem É, todos os perfis. Mas é engraçado como isso se tornou um grande meio, assim, até de que é um problema também para algumas pessoas que eu vejo muita gente assim, eu estou preocupada se eu tive tantas curtidas, se a pessoa não gostou do meu look e que isso também não transfira pro psicológico da pessoa, né, de forma que seja negativa, assim, porque também é uma coisa que ficou muito séria, né? a gente sabe que tem muitas pesquisas sobre isso, né? Tem muitas pesquisas dizendo da própria rede do Instagram, o quanto o Instagram pode ser nocivo, né? Uma vez eu escrevi um texto e falo muito sobre isso, porque realmente é uma coisa que me intriga. Eu escrevi um texto chamado Hashtag Socorro, porque o Instagram hoje em dia é a receita da depressão, né? Se você acorda assim, cansado, dá uma voltinha e chega lá, tá todo mundo, né, meditando na praia, fazendo argila com filho. E você fala, meu Deus, que espécie de Isso pessoa que eu sou, que fracasso, né? E você tem que ter um filtro em relação à vida do outro, porque, na verdade, é, a vida do outro está ali enquadrada, e quando você enquadra a sua também pode parecer perfeita. Então, às vezes, a gente é vítima de uma mensagem de perfeição, a gente cai naquela narrativa de perfeição, e às vezes a gente também torna outras pessoas, sem querer, a gente também emite essas imagens perfeitas, né? Então, nesse texto, eu cito uma vez que eu estava em Milão, em 2016 ou 2017, não lembro. Estava em Milão e tirei uma foto na frente do Duomo de Milão com um lenço e tal, e a foto estava incrível. Ninguém sabia que eu estava indo embora, que eu já não tinha quase dinheiro nenhum, que meu pé estava doendo, que eu ia pegar um avião de classe econômica, né? Então a gente passa essa mensagem de perfeição. Eu falo que o filtro do Instagram já existe ali, mas você tem que ter um filtro, né? Para filtrar o que você está vendo para não deprimir, né? E acontece muito assim. Eu inclusive acho, eu fico, né, adoro a internet, trabalho também e tal, mas às vezes a gente, sem perceber, isso pode ser para os dois lados, claro, também de postar, mas assim, sem perceber, você fala, gente, mas poxa, essa pessoa ela tá sempre na praia, ela tá sempre, como você disse, assim, nossa, mas todo mundo tá meditando, por que eu não consigo meditar na quarentena? Tá todo mundo. Ai, você consegue, se alimente bonito, bem, assim, tipo, não, como as pessoas estão bonitas. Às vezes eu falo, meu Deus, eu tô ansioso na quarentena, tô com vontade de comer. Aí eu falei, não. Aí eu fui vendo outras pessoas pensando o mesmo. Não, peraí, essa perfeição ela não existe, pode até É. existir, mas o filtro é tanto para o que a gente enxerga, né? Ou o que a gente também quer enxergar, né? Que às vezes a gente busca algo em algo Sim. que não é real, né? A gente gosta de mitificar a vida do outro, né? A gente vê os Verdade. artistas de TV e fala, gente, que vida perfeita. E acha que aquela pessoa, ela não é feita de carne e osso, porque ninguém posta o boleto que chegou e está atrasado, ninguém posta os remédios que está tomando. É verdade, a briga que teve, a É, situação na terapia, o choro, isso as pessoas não mostram. Então, assim, é muito fácil ser muito feliz na internet, né? É é, legal a gente apontar isso, porque a gente também tem que olhar pra gente, né? Pra fazer a nossa felicidade, assim, que ela sem aconteça, dúvida. Isso né? aqui foi interessante quando eu criei o Hoje Vou Assim.
era uma pessoa real, eu não usava maquiagem, eu era muito criticada porque não usava maquiagem, eu tinha 37 anos, e assim, me colocava ali do jeito que eu queria. Tinha dia que eu falava assim, hoje eu tô morta. Aí, que era sempre em frente à agência onde eu trabalhava, na entrada da agência, né? Aí eu tirava uma foto com o vestido lindo, mas caída no chão. Era muito divertido, sabe? Era muito Muito. legal. E Porque é aí, real, né? e as pessoas se identificavam. É o que eu falo desde aquela época. Era justamente porque eu não era um padrão de beleza, eu era uma pessoa real. E eu crescia diante da câmera. Eu tenho uma história, eu sou leonina, eu gosto de, né, aprendi a me valorizar, gostar de mim do jeito que eu sou. E às vezes eu recebia muita crítica, mas essa coragem de estar ali diante da câmera, se mostrando imperfeita, real, mas charmosa e tudo mais, empoderou várias mulheres, né? Eu não gosto muito desse verbo, mas enfim, esse verbo nem existia quando o blog surgiu, sabe? E aí ele Sim. acabou gerando o meu segundo livro, que é o Moda Intuitiva. Depois de 6 anos fazendo o look do dia, né? Em 2013, eu fiz o Moda Intuitiva, que era exatamente contando assim o que eu tinha aprendido com o meu corpo sobre moda e como que eu descobri o meu estilo. Não era nem para dizer assim como você vai descobrir o seu, mas olha o que serviu para mim, né? E é um livro super bem recebido também. Tanto que ele depois teve uma edição ampliada em 2016 e a gente agora está preparando uma edição que já tem um tempo, porque a pandemia deu uma atrasada, a gente está preparando uma edição, mais uma edição para 2021, se Deus quiser, que vai incluir um capítulo sobre moda na maturidade, né? Acompanhando aí os tempos. É verdade, mas isso é muito importante, são temas que a gente tem que falar. Eu te É. contei aquela hora, eu abri a janela ficou, ventou, passou um trem para falar do blog no Ah, começo, que sim, estava falando claro, dos mas tá livros. bom, é. Mineiro com mineiro é isso, a gente mora, Janela boa é assim. Você é mineiro, né, Hudson? eu Você é sou daqui? mineiro, Você é de Belo Horizonte? sou de Belo Horizonte. Ah, a gente precisa contar para o pessoal que não é Belzonte, não, é Belo Horizonte, Belo Horizonte, é verdade, gente, é importante. não Muita é? gente acha que não, né? É. Ai, que ótimo. Mas continuando, né? Só para encerrar os livros rapidamente, o meu Sim, terceiro livro eu escrevi com a Leila Ferreira, que é uma jornalista aqui ah, de Belo maravilhoso. Horizonte, né? Não, ela não é de Belo Horizonte, ela é de Araxá, que ficou famosa pelo Leila Entrevista, é uma grande entrevistadora. A gente fez um livro que é uma troca de cartas, chama-se Que Ninguém Nos Ouça. A gente lançou em 2016. E esse livro é um sucesso, mas é tão engraçado que a gente lançou, a gente falou assim, será que as pessoas vão gostar? E é uma troca de e-mails, a gente se conhecendo. É impressionante o quanto, assim, principalmente as mulheres, mas mulheres de todos os tipos, idades, amam esse livro. Que Aí legal. muito legal. O quarto livro chama-se Mãe, é uma crônica sobre a maternidade que começou a ser tão compartilhada, assim, um dia eu olhei, ela tinha 18 mil compartilhamentos no Facebook. Aí a gente fez um livrinho ilustrado, com ilustrações da Ana Cunha, que é uma ilustradora maravilhosa. E os dois últimos livros são coletâneas de crônicas. Coletânea de crônicas sobre o amor, as várias formas do amor, e o outro sobre maternidade. E são dois títulos super compridos, que eu nunca mais coloco título tão comprido assim, que é super difícil ler. Um Difícil título lembrar, né? é difícil, eu mesmo confundo. Um chama-se Procurava o Amor em Jardins de Cactos, e o outro chama-se Escrever uma Árvore e Plantar um Livro. Crônicas sobre Olha, mas maternidade. são Mas lindos, o né? São nomes próximo muito. livro vou colocar o nome de Pi, para ficar bem mais fácil de falar. Não, mas eu tô Eu brincando. gostei também. E agora vem por aí, não sei quando, mas já tá no forno um livro infantil. Ai, que legal. É um tema muito É, legal de ser falado, né? é. Acho que Eu, vai chegar em muita gente, eu gosto principalmente muito de livros sendo infantis, mãe. assim. Eu gosto muito de livros infantis, então é um desafio fazer livro infantil. Ainda é um E aprendizado. ele vai ter um perfil na faixa etária específica ou não? Ela vai pegar Ele um- é ele é um livro que tanto ele é para ser lido pelos pais, mas eu acho que ele vai pegar adultos também. Acho que vai ter adultos se emocionando com o livro. Eu acredito que sim. Olha aí. É um livro para crianças e para as crianças que moram em nós, sem dúvida. Sim, é que a gente sempre tem essa criança na gente, né? A É, gente usa ela é onde se toca, né? Onde que a gente sim. precisa. A gente leva a nossa criança, né? A nossa criança faz Sim, bobagem às vezes, né?
não consegue se relacionar muitas vezes, tem medos, tem insegurança. A nossa criança segue em nós. O negócio é a gente conseguir curá-la, Sim, é verdade. O não caminho é? é que é o problema. É. Agora, de todos esses livros que você me citou e outros projetos, algum deles virou ou vai virar algum filme? E então eu vou te contar uma história. Na verdade, o Para Francisco ia se transformar num filme. Esse filme, inclusive, já foi lançado, mas eu saí do projeto porque a história virou outra. É só o Ah, que eu posso falar. olha só, foi E modificado. foi uma frustração de 9 anos. Nossa, É, mas assim, eu sei que isso acontece muitas vezes. As pessoas, né? Às vezes o filme está na mão de uma pessoa e ele vai mudando tanto, enfim. Não aconteceu. Eu acho que o Para Francisco tem todo um potencial para virar um filme e tudo mais, mas não rolou. Foi um luto que eu tive que viver, mas paciência e tudo bem. Vamos bola para frente, né? pode Sempre ser que pode venha, quem acontecer de sabe, novo. uma É. nova de outra, mas de agora do seu jeito, né? Sim, sim, é um pouquinho mais do meu jeito, É sem verdade. dúvida. É, É. não faz parte, mas eu te entendo, né? Porque também mudar a nossa história, o nosso. Ainda mais sendo algo tão pessoal, né? Porque não é só uma história criada, não é uma história criada, é uma Exatamente. história vivida, né? Então, aí eu Sim, falei, não, desse jeito eu não faço mais parte, eu prefiro, acho que não tem a ver comigo, e aí desfizemos o acordo. A tá gente, certo. né, é isso, né, a vida das pessoas, a gente, tá aí a gente tá aqui tirando um filtro, né, mostrando a realidade de uma pessoa que tá na internet e tudo mais, é cheia de desilusões também, né, faz parte. Verdade. Agora, você recebe muitas mensagens, Cris, assim, principalmente nas redes sociais, das pessoas te pedindo dicas, ajuda, opiniões, talvez até da própria vida pessoal. Como é que funciona isso para você? Porque Eu recebo, deve ser difícil, né? é. Olha, eu recebo, não é um número enorme, não. Eu recebo muitas, assim. O que acontece, por exemplo, eu tenho uma fanpage no Facebook, mas ultimamente eu não tenho paciência para o Facebook, eu não consigo estar Ninguém, lá, sabe? ninguém. O Facebook, ele meio que morreu, esqueceu de, sabe? Parece que, não E, sei, né? não tem sentido o Facebook para mim. E eu tô lá e eu não consigo acompanhar todas as mensagens, porque assim, eu até tenho uma assistente, que é a Bela, ela presta um serviço para mim, me ajuda em várias coisas, mas tem coisa que não pode ser delegada, ela não pode responder as mensagens por mim, né? Então É eu verdade. consigo responder quase todas as mensagens aqui no Instagram no meu tempo, eu não respondo sempre, tem hora que eu dou um tempo, porque isso me angustia muito, sabe? É muita procura. E às vezes a pessoa tem perguntas legais, um compartilhamento, conta uma história em que você foi importante, ou pede um conselho e tal. Mas às vezes é pesado, porque você quer ajudar e existe uma distância ali que você não conhece aquela pessoa. Então é muito legal, é muito gratificante, mas também gera angústia, sabe? Gera uma certa ansiedade, eu diria, sabe? Então, eu me permito responder no meu tempo, na medida do que eu posso, e entendo que é assim, e que às vezes não dá para agradar todo mundo, né? Você pode gerar insatisfações, não tem jeito, né? É, faz Mas parte. acho que a balança é positiva, sabe? Assim, sem dúvida é muito maravilhoso perceber que você tem um compartilhamento que faz diferença na vida de alguém, né? Assim como outras pessoas me ajudam, sem dúvida, são, né, essa troca. Eu tenho amizades que eu fiz através do Instagram, né? Pessoas que se tornaram amigas mesmo que às vezes demora para encontrar fisicamente ou nem encontra, mas você já sabe um pouco da vida da pessoa, isso é muito legal, né? Essa Sim, troca é muito rica. presente, né? Sim. E agora, me diz uma coisa, você, falando disso, né, dessas mensagens e tal, como é que é para você? Você já foi muito, você falou um pouco no começo, assim, até do perfil, que você põe uma roupa bonita e às vezes estava deitado e tal. Você já sofreu muito preconceito? Ah, porque Já. tá. Ah, porque usa tal roupa. Ah, porque o padrão, ele, na cabeça das pessoas, acho que até hoje, né? Um padrão errado, né? Mas assim, que as pessoas acham que ele deve existir. É. Já existiu, então, esse preconceito. Sim, preconceito em relação ao meu cabelo curto, em relação às minhas tatuagens. Agora, com o cabelo branco, rola de vez em quando de alguém falar, mas por que você não pinta? Mas acho que isso é menos. Eu acho que o cabelo branco foi uma coisa muito bem recebida
pelas pessoas, porque eu também já tinha um público mais estabelecido, assim. É, mas eu sofria muito preconceito das pessoas falarem, mas você é feia. Eu morri de rir. Mesmo. Aí era muito engraçado, porque no dia seguinte, então ela falava, ah, você é feia, nossa, que ridículo. Aí no dia seguinte eu ia de chapéu, assim, eu comecei a brincar, eu não respondia de forma agressiva, eu sempre respondia, era quase que um exercício zen, assim, como que eu vou responder para essa pessoa da maneira mais educada e delicada possível, de modo que eu fale para ela o que ela precisa ouvir, para que ela pense na atitude dela, mas assim, sem agredir. E era legal porque eu deixava os comentários ruins e falava, quem está se expondo nesses comentários é quem comenta, né? E eu acho que foi um grande aprendizado para mim, sabe? Para já ficar curtida aí nessa história de ser de verdade. Porque isso é algo que a gente tem que tomar muito cuidado, essa vontade que a gente tem de agradar todo mundo, né? Eu já recebi muitas críticas, já falei sobre política uma vez sem estar preparada, falei uma coisa que eu acho que eu estava completamente sem base e fui criticada por isso, voltei atrás. Uma vez eu escrevi uma crônica na Veja BH, quando eu escrevia quinzenalmente na Veja BH, durante os 3 anos de existência da revista, eu fui fazer uma crônica para cutucar, na verdade, o prefeito na época. Porque Sim. eu falei, Belo Horizonte está com uma quantidade de carros incrível, né? Nós estamos com um trânsito horrível, mas já foi resolvido. Colocaram ciclovias, e as ciclovias eram péssimas. E aí eu falei um pouco da topografia da cidade, que não era muito adequada e tal. E os ciclistas receberam como se fosse uma crítica a eles. E Olha aí só. não tinha nenhuma crítica a eles, era uma ironia, e eu estava querendo exatamente cutucar o prefeito, que na verdade tinha feito, tinha resolvido a coisa de uma maneira muito. Ele mandou aumentar as ciclovias. A gente sabe que Belo Horizonte tem uma questão de transporte público muito séria, né? Porque a gente não tem metrô na cidade e tudo mais, a gente tem só um Só, pedacinho. é de verdade. É. E Pois, aí, eu recebi muita crítica, do tipo assim, eu lembro que uma menina escreveu assim, eu quero passar por cima dela com a minha bicicleta. Eu falei, meu Deus! Deus, E por que aí, isso? é muito duro. E aí eu fui conversar. Eu cheguei a conversar com uma pessoa que estava me criticando e pedi para conversar. E aí teve um dia que eu fiz um passeio de bicicleta com eles, tinha um evento chamado, toda sexta-feira tem toda última sexta-feira do mês tinha o Massa Crítica, que eram vários ciclistas andando pela cidade para dizer para as pessoas respeitarem mais os ciclistas e tal. E eu expliquei para eles, gente, a minha intenção não era. É porque eles acharam que eu estava dizendo que ciclista era só atleta, pelo fato de Belo Horizonte ser cheio de morro e tal. E aí eu entendi assim, foi um grande aprendizado. Eu entendi que a gente tem que tomar muito cuidado para falar de determinadas coisas, a gente tem que ter muita informação. Eu entendi que eles eram sofrem tanta falta de espaço na cidade que aquele texto foi mais uma forma de opressão. Assim, eles receberam dessa forma. E aí foi Olha, super interessante, porque depois eu escrevi um outro texto, dizendo que eu tinha me colocado no lugar deles, dizendo o que tinha acontecido, porque eu estou muito disposta a esse diálogo, eu acho que isso é positivo, né? Então, o que acontece é assim, quando eu sou criticada e acredito que essa crítica tem a possibilidade de me melhorar como pessoa, eu dou minha cara a tapa, eu entro na história. Agora, quando a crítica é uma crítica magoada, é uma crítica amarga, né, cheia de amargura, cheia de... Aí eu prefiro não responder. Por exemplo, outro sim. dia uma pessoa falou assim, nossa, eu acho tão feia essas suas tatuagens no corpo todo, esse corpo todo rabiscado. Aí eu respondi assim, nossa, sinto muito por você. Que é engraçado, né? E, né, umas coisas que realmente tem coisas que não tem o que a gente falar, né? E até porque é um perfil, eu também tenho tatuagem. São coisas que é gosto, tem a ver com a personalidade, isso também tem a ver com a autoestima, É, coisas que te fazem, porque acaba que a tatuagem também ela tem a ver com isso, né? Como se fosse uma certa, sim. até para a mulher talvez até mais, uma certa maquiagem. Dependendo da roupa que você tá, ela vai, né, vai aparecer mais, vai transformar você por É. completo ali. Então, mas Mas eu como a acho gente disse, sem engraçado. preconceito. Eu acho muito louco alguém entrar no seu perfil e falar, nossa, não gostei do seu corte de cabelo, sabe? Assim, eu acho muito louco. É uma coisa, sabe? Para mim É é muito questão de invasivo, educação. né? Né? Mas enfim.
A gente tem que aprender a lidar, né? Mas Porque a eu gente acho está com a também, carinha na janela, não tem principalmente, jeito. mas eu acho também que tem a ver também com o momento que a gente tem vivido, assim, de uns anos para cá, que são o tal dos haters, né? Que as pessoas, na verdade, elas querem te atacar, mas na verdade elas querem chamar um pouco da sua atenção. Às vezes ela nem pensa aquilo que ela É, disse, né? Mas ela pensa, ah, talvez ela vai me é. responder, se eu xingar, em vez de eu elogiar. São vários fatores, né? Ou a coragem que a pessoa não tem para fazer o mesmo. Eu acredito muito nisso, assim, também. É verdade, é Olha, agora, verdade. não é? E agora eu quero saber, assim, como a gente falou, né, das blogueiras e tal, você tem, o que você acha das blogueiras de hoje em dia, 2020 aqui? Você acha que é muito, é uma mudança drástica, assim, né? Virou um mundo mesmo, assim, um outro mundo. Como é que é a sua visão, assim, já que você veio ali com essa Sim, visão ali atrás? eu que sou uma blogueira raiz, né? Olha, eu acho que a gente não pode generalizar, a gente não pode dizer que são todas iguais. Então, acho que existem grupos. Eu posso dividir em dois grandes grupos, né? O grupo de blogueiras, no caso, né, influenciadoras ou produtoras de conteúdo digital, acho que de qualquer plataforma, que estão querendo trazer alguma coisa que de fato é bacana, relevante, que faz sentido, que você vê que elas trazem com verdade. Aí você tem uma série de pessoas que faz isso, tanto na moda como fora da moda. Existem Sim. aquelas que estão numa onda, né? Aí eu vou falar especificamente da moda. Quando hoje vou assim, sei lá, ele surgiu em 2007. Eu fiquei fazendo look do dia até 2013, 2000 e, sei lá, até 2016 eu fiz algum, mas direto mesmo foi de 2007 até 2013. Quando eu comecei, sei lá, em 99, 2000, quando começaram a surgir, talvez até 99, 2009, a pessoa quando é velha é isso, né? Ela vai até 99. Quando começaram a surgir blogs, e eram blogs muito. é, Tinha uma onda, não é? Peraí, que eu acho que eu vou colocar o Wi-Fi aqui, que tô achando que minha internet tá ruim. Ficou um Vamos pouco ver se lenta a minha melhorou. também, mas pode ser esse horário, o horário das lives, então, mas eu tô te vendo e tô te O escutando. horário das lives. Bom, então ótimo. Eu tive um certo impacto, assim, de perceber que existia uma perfeição, sabe? Um culto à perfeição, de aparecer essas mulheres extremamente maquiadas, fotos tratadas. E eu acho que quando o Hoje Vou Assim surgiu, tinha uma coisa muito legal que era assim, a moda, ela transitava entre o sonho e a realidade. A moda sempre se apoiou muito no sonho. E os blogs trouxeram um pouco da realidade. Ó, na revista é assim, na realidade é assim. Olha que legal! Então, na revista ficou bonito, mas em mim, que sou real, que não tem nenhuma luz, não tem nenhum filtro, eu tô aqui, sou real, ficou bonito também. Então, esses dois pontos se tornaram importantes. E aí eu acho que a função do blog era muito mais trazer essa coisa da pessoa real. E alguns blogs seguiram para o contrário, se tornaram páginas da revista Vogue, só que né, muitas blogueiras são páginas da revista Vogue andando, né? É São aquelas verdade, tem blogueiras que vão para lugares maravilhosos, que fazem viagens maravilhosas, sempre na classe, na primeira classe, né? Na classe executiva, e vão para restaurantes incríveis, lugares incríveis. Não tem um verdinho no dente dessas mulheres. Se elas comem salada, não fica uma couve no dente delas, entendeu? É verdade. uma coisa que faz mal. Então, assim, eu particularmente me incomodo com isso. Se eu for procurar as pessoas para olhar, né, para ver, para acompanhar, eu não quero esse tipo de pessoa. Eu acho que é mais legal a troca real. Mas eu acho que se elas existem, se existe um grupo e outro, é porque tem consumidor para todos esses tipos de grupos, né? Tem público, Só, né? só que a pandemia trouxe muito esse assunto, né? A pandemia trouxe muito essa discussão do que é real, né? Porque não dá para se descolar da realidade. Então, eu acho que nesse momento, durante a pandemia, uma produtora de conteúdo digital, um produtor de conteúdo digital que não falou sobre o assunto da pandemia, eu acho muito louco, assim, não Também acho. falar né? Não falar do que É estamos muito vivendo. fugir da realidade, é muito viver num sonho, né? Exatamente. Num Ah, não balão, vamos assim. falar disso não, porque é triste. Gente, o mundo inteiro está vivendo isso. Se a gente não falar disso, a gente está fingindo que nada está acontecendo, né?
E é hora de apoiar, de falar, gente, vamos nos cuidar, vamos, enfim, falar da nossa realidade, do que acontece, porque é isso, a gente está É, vivendo enquanto acontece, né? Passando por isso. a gente é hora também de usar a influência para utilidade pública, para falar, ó, gente, olha, não, né, exatamente isso que você falou, vamos nos cuidar, presta atenção, o que, que a gente pode fazer, vamos ajudar, né? Assim, a união se deu durante a pandemia através do virtual. O virtual foi a grande forma da gente se dar as mãos, né? Então, eu acho que a verdade assumiu um valor maior ainda. Essa verdade já vinha incomodando um pouco as marcas, assim, que escolhem influenciadores, né? Assim, as marcas cada vez mais estavam em busca de influenciadores que, para fazer algum tipo de relação com elas, né, para associar uma marca a um influenciador, cada vez mais elas estavam querendo influenciadores reais, com vidas reais, com conteúdos pertinentes, né? Com conteúdos substanciais. E eu acho que depois da pandemia isso se tornou ainda mais essencial, ainda mais, não existe mais essencial, existe essencial ou não, enfim. Se tornou ainda Sim. mais importante, né? Mas eu também tenho notado isso, assim, tanto que a gente às vezes quer assistir algo que seja real, que a pessoa mostre como é a casa dela, mas assim, de verdade, eu tô descalço aqui, sabe, eu tô aqui comendo e tá tudo, qual o problema, sabe? Sem ter esse medo de ser você de verdade, né? É, As pessoas usam cama, enfim, acordam descabeladas, enfim, tomam café da manhã ou não, sem essa perfeição demais, né? Porque eu acho que afasta um pouco também, né? é. Distancia um pouco. Exatamente. E a gente está precisando ter contato com pessoas que são reais, porque a gente está tendo problemas reais. Então, né, por exemplo, eu tive uma questão de saúde, eu tive uma perda auditiva no meio em setembro, né? E eu falei sobre isso, eu acho que isso é importante, pô. Agora nós estamos no Novembro Laranja, que fala sobre o zumbido no ouvido. Poxa, se eu vivi isso, por que, que eu não posso colocar essa minha experiência em favor das outras pessoas, para que as pessoas prestem atenção na sua saúde, né? Eu aprendi que eu não estava ouvindo direito a minha saúde, que eu não estava prestando atenção nos sinais. Eu preciso dizer isso para as pessoas, né? Esse senso de comunidade é muito legal, né? É verdade, eu acredito muito nisso também. Faz toda a diferença. Bom, estamos É, caminhando para perto, passou muito rápido a nossa live. Que isso? Muito, muito é, rápido. Bate-papo super gostoso. eu que o Você está na diga. rádio também, na Band News? Eu estou na Band News FM de Bom, Belo Horizonte, há 10 anos já sou uma veterana da rádio. olha, que legal, bastante tempo. É. Tem uma E coluna, trabalha com é Zete. uma pílulazinha bem rápida, assim. Ah, legal, legal. Quem quiser acompanhar, são todos os dias, Cris? Não. Não, atualmente é segunda, quarta e sexta, mas ela tem algumas repetições. Mas se você quiser acompanhar, é segunda, quarta e sexta, mais ou menos 9h30 da manhã. Eu acho que é isso, entre 9h30 e 10. Porque mudou outro dia o Por horário. aí, né? Como eu mando, né? Eu não é ao vivo, eu mando a coluna gravada. Haja assunto, né, Hudson? Nossa Senhora, Nossa, te perguntar. haja Tanta assunto. criatividade, assunto. De onde vem Eu tanta criatividade, assunto? Porque, né? É Não, na difícil. verdade, muitas vezes eu levo as minhas crônicas para o rádio, é gostoso, assim, o rádio, eu acho o rádio um veículo muito gostoso. Você poder falar ao pé do ouvido das pessoas é um grande privilégio, né? Então, às vezes, eu trago um pouco das crônicas, às vezes a coluna que eu faço para o rádio acaba se transformando numa crônica depois. É um desafio gostoso, porque na minha outra encarnação como publicitária, né, que eu tenho uma primeira encarnação como redatora publicitária, que foram 20 anos trabalhando com redação. Eu adorava criar comerciais de rádio, adorava. Eu atuava às vezes eu criava, eu mesma era atriz também. Quando tinha que Ah, fazer que um papel legal. bem escandaloso, tinha umas coisas divertidas. O rádio é muito bom, o rádio é muito legal, porque ele instiga a imaginação, né? É muito legal. Sim, sem dúvida. Faz a gente pensar e a gente não consegue viver sem, né? É. Por isso que na hora de fazer o podcast, não é algo totalmente novo, porque eu trouxe um pouco da minha cultura de criar comerciais de rádio, de fazer coluna de rádio. Então, uma nova forma de fazer rádio, né? Assim, diferente, Sim, mas que eu tenho uma certa cultura que me ajudou bastante nesse sim. sentido Você já tem também. uma experiência, uma vivência que transforma aí, né? Poxa, que bom, fico muito É, feliz. Vou escutar esses podcasts.
Vou ficar ligado Escuta, depois me conta E, o que ó, que você achou. conto sim. Eu quero muito te agradecer, agradecer a sua presença aqui, né? O Eu que carinho, agradeço. obrigado. Eu que Você é muito bem, agradeço. Muito obrigada, obrigada. tá? E sempre que quiser Parabéns pelo seu voltar, trabalho, parabéns pela maneira como você conduz. Você é muito bonito, muito simpático, muito obrigado, gostoso muito conversar. obrigado. Igualmente, fico muito feliz com a sua presença e sempre que você E agora quiser voltar para falar. Opa, peraí, ficou lento agora no finalzinho. Peraí, ficou. deixa eu. Peraí, tá me escutando agora no finalzinho? Opa, Tô, peraí, será que foi a nossa tô conexão? sim. Falei sempre que você quiser voltar para falar de outros assuntos também, ou divulgar algo, livros também, é super bem-vindo, tá bom? Muito obrigada, muito obrigada. Pode deixar que eu te falo. Vai ser um prazer, vai ser maravilhoso. Obrigada mesmo. Então tá ótimo. Bom, então, gente, vamos encerrar Um aqui. beijo. Obrigado a todo mundo que participou. A nossa live vai ficar salva no IGTV, quem ainda não conhece, né? Ou quer ver essa live ou outra, só seguir @BrasilOficial no Instagram e conferir e mandar para todo mundo a nossa live, tá bom? Muito obrigado, Cris. Um grande beijo. Obrigado a todo mundo que participou. Beijo, Hudson. Obrigada a todo mundo. Um beijão. Tudo de bom. Para você também. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gente, quero agradecer o carinho de todos vocês e da Cris. Foi ótima a nossa live, o nosso bate-papo. Confira daqui a pouquinho no IGTV. Espero você. Siga aqui a gente no Instagram, @Dicas do Brasil Oficial.